Sejam bem-vindos à edição especial do podcast 2,5. Eu sou Fernando Zago e hoje eu tenho uma alegria enorme de estar aqui hoje com ela, que é minha anjinha, Mayra Zago. Oi? E aí, tudo bem? Que honra estar aqui, obrigada pelo convite. Essa edição especial aqui no Class Club. Queria contar um pouquinho, conta pra gente como é que está sendo essa transformação aí, essa mudança de carreira. Está sendo uma experiência incrível, assim. Estou numa fase de transição de carreira, vencendo um puerpério, mas é sempre bom aprender, né? E conviver com pessoas que têm muito a ensinar, né? Absorver todo esse conhecimento nessa fase da vida está sendo um grande desafio, mas abrindo portas para novos horizontes aí, que em breve estará no mercado. Sou suspeito para falar porque eu tenho admiração sem fim por você. E ao mesmo tempo, desde que te conheço há muitos anos e muito tempo atrás, você sempre fez várias coisas ao mesmo tempo, né? Então muita gente fala que não é porque está com um bebezinho pequeno ou não é porque já é o nosso sexto filho que impede de fazer alguma coisa, né? E eu queria lembrar alguns cases lá atrás. Conta pra gente um pouquinho como é que foi o desafio de fazer um mestrado no meio da pandemia, com o bebê na barriga. Foi um super desafio. Quando eu fiz a prova do mestrado, não tinha planos, né, de engravidar. Então, passei na prova de primeira e comecei a desenvolver o projeto e descobrimos esse presente, né, que foi o quarto filho, Francisco. Mas nada impede, né? Vamos lá, começar o mestrado com o nenenzinho na barriga e pá, pandemia. Ok, vamos lá, nova novidade. Nova novidade, ó, ficou estranho. Mas é porque foi isso mesmo, assim, foi muitas coisas ao mesmo tempo naquele ano de 2020. E com as crianças em casa, o desafio de ensinar eles em casa, tendo aula, e gestando e aprendendo. Mas nada que a gente não queira, a gente não consegue, né? Então, coloca o propósito, foco, metodologia e finaliza e entrega. Então, Francisco nasceu. 6 meses depois, Deus nos mandou ainda o Lorenzo. E então, vamos lá, outro desafio, ainda tem que terminar o mestrado, Lorenzo, e voltando a trabalhar no presencial. Mas eu colocava metas, prazos. A minha dificultadora foi a orientadora, que demorou tempão para conseguir marcar e defender, mas defendi com sucesso e entreguei o mestrado e fui feliz, né? Foi uma fase da vida ali, então, na verdade, foi o mestrado gestando 2 crianças. Então foi um mestrado gestando 2 crianças no meio dele, terminando com sucesso ainda. Sim, entreguei e aí escrevi 2 artigos, né? Foram publicados em revistas científicas e foi muito útil no meu trabalho, mas que agora está indo em uma nova etapa, né? Muito bom. Voltando um pouquinho mais lá, então, você é porreta e, né, tem muita gente que fala que adia os sonhos, né? Que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Então, eu não posso ter filho enquanto eu não fiz o meu mestrado ainda, não tenho que terminar os meus estudos para depois começar a maternidade. E você aprova que, na verdade, tudo isso pode acontecer simultaneamente, feito com muito sucesso, né? Dando o melhor em todos os cenários, né? Então, sendo uma mãe exemplar, tendo um mestrado exemplar, tendo vários artigos publicados, de forma sempre exemplar. Mas isso começa desde lá de trás, né? Com a disciplina de quando começou a estudar, fazendo... Conta um pouquinho pra gente, 2 faculdades simultâneas, formando em gastronomia e nutrição simultaneamente. Foi. No meio do curso de nutrição, na Universidade de Brasília, eu me apaixonei pela arte de cozinhar, né? E aí estava inaugurando o curso de gastronomia em Brasília, pelo IESB, e eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Então, eu conversei com os meus pais, eles toparam, então, de dia eu fazia nutrição na UNB e de noite eu fazia gastronomia no IESB. E ainda arrumava tempo para namorar, para ajudar nas coisas da igreja, que a gente sempre ajudou, né? Trabalhar nos encontros de jovens, se divertir com a família, né? Participar dos eventos familiares. E com organização, com disciplina, com metas, a gente consegue tudo que a gente quer. Então, eu acho que tem o quê, assim, de disciplina e planejamento. Então, o que fazer ao longo do dia, tem que vencer esse. E aí, ia vencendo. Então, formei em nutrição, no semestre seguinte formei em gastronomia, logo comecei a trabalhar e não estava satisfeita só com isso, comecei a estudar para concurso. E 3 anos depois eu passei no concurso da Universidade de Brasília, onde eu trabalhava. Fiquei lá durante 13 anos e foi muito bom também.
Então, estando lá na universidade, né, já como nutricionista, lá eu fiz a pós-graduação, também já trabalhando, fazia à noite a pós-graduação para poder entregar, e fui tendo os primeiros filhos, né? Já trabalhando, tive a Catarina, o Teodoro, o Vicente, tivemos. Até ter o desafio do mestrado e ter os outros 2. E agora esse novo desafio aqui. Mas isso é muito contra o senso padrão, né? Que o senso padrão fala que, né, até lembro muito você comentando que na nutrição na Universidade de Brasília, ninguém formava dentro do período letivo, né? Todo mundo tinha que formar alguns períodos a mais, né? E você falava, não, eu vou fazer, e se for fazer, tem que antecipar e fazer 2 graduações simultâneas, né? Foi isso mesmo. E ainda peguei uma greve grande, então teve um ano, se eu não me engano, 2006, que foram 3 semestres em um ano, né? Começou dia 2, 3 de janeiro e acabou dia 23 de dezembro. E eu falei, não, vou trancar, vou fazer todas as matérias. Eu fiz todas as matérias e entreguei no tempo estabelecido. Muito bom. Em relação ao medo, né? Essa fase que desde quando a gente é muito jovem ali e vai crescendo, uma coisa que sempre vem muito na gente é em relação ao medo, né? Insegurança, né? Então, e aí? Vou formar, vou arrumar um emprego, não vou? Posso casar só depois que eu tiver com a vida estabilizada? Né? Conta um pouquinho como que foi sempre o medo dentro do coração, né? Assim, O medo existe, né? O medo é a incerteza do certo, né? Ele existe. Mas a gente tem que enfrentar, porque o medo, ele paralisa. Então, se você não enfrentar e não confiar que vai dar certo, não tentar, a não tentativa é já a certeza do erro. Então, de que não vai acontecer. Então, é melhor tentar e errar do que tentar e não saber o que vai acontecer. Então, foi com medo mesmo e nada com a dedicação para poder dar certo, né? No ambiente acadêmico é isso. E uma coisa não impede a outra, tem que ter o equilíbrio. Mas não... E tem que ter também a ideia de não procrastinar, né? De, tá bom, tenho um trabalho a entregar, vamos fazer o trabalho e entregar. Tenho tantas demandas, tantos processos para entregar no dia, pega e entrega. Que daí tem o tempo para a família, e quando está com a família, a gente tem que estar de qualidade, momento de alegria lá com as crianças, planejar viagens, que é o que a gente gosta de fazer. Então, nada é impossível, tem que sempre fazer bem feito, né? E não desperdiçar o tempo, que eu acho que isso que é o mais importante para poder vencer os medos. mas quando a gente fala de planejar, quem olha assim até acha que é um planejamento absurdo, né? Você até ela brincou comigo, falou, e quais são as perguntas que você preparou? Eu falei, preparei nada, a gente vai fazer o podcast, eu e você, e vamos lá de coração, sem roteiro, sem perguntas. E assim que eu gosto muito até de... Você sempre teve um nível de planejamento muito alto, né? E eu sempre falei que minha meta era zerar a capacidade dela de conseguir planejar, né? E agora que eu brinco que a gente ainda nem começou a fazer o que a gente veio fazer no mundo, né? Então a gente está aqui com os 38 anos, 6 filhos, um monte de empresa, um monte de funcionário, novos desafios. E agora, para onde vai a Mayla Zago? Estou planejando. Estou planejando. A oportunidade de participar aqui do clube, de conhecer outras pessoas que deram certo, né? Que fazem acontecer, que erraram para poder dar certo, faz eu querer crescer e querer fazer. Então, a primeira manhã aqui de atividade, né, de ouvir o Caio, o Joel, já dá vontade de sair daqui e fazer um monte de coisa. E trabalhar, e vender, e desenvolver um pezinho atrás, porque tem alguém que demanda de mim, mas que o planejamento daqui até o final do ano tem várias metas que eu vou entregar, com certeza. Então, para quem tem medo que está novinho ainda, tem medo de casar, tem medo de coisa, como que funciona a relação do medo, né? Precisa ter esse medo todo, até onde vai a prudência, até onde a gente tem que dar um próximo passo mesmo? A prudência ela tem que existir nas coisas de alto risco. Se você tem certeza com quem você vai casar, não é um alto risco, é acreditar na providência, né? E fazer dar certo, querer fazer dar certo, né? Então, para isso que existe a fase do namoro, que a gente viveu muito bem. E... Para quem não sabe, eu fui de penetra na festa de 15 anos dela, com a gravata de piu-piu fluorescente. Entrei de penetra na festa e hoje me arrependo, né? Começamos a namorar com 17 para 18 anos. E eu falei, eu tenho começado a namorar mais cedo, tá vendo? Devia ter sido na festa de 15 anos lá, o casado mais cedo, que já tinha acelerado um pouco mais ainda, né? Assim, estamos andando um ritmo devagar até agora, a gente tem que andar um pouquinho mais rápido ainda, né? Não, foi uma alegria.
o período que a gente viveu foi necessário, importante, mas assim, tem que ter uma entrega total, uma entrega 100%, né, de um para o outro. Então, não é viver um namoro mais ou menos, ou viver uma faculdade mais ou menos. O que você se propõe a fazer bem feito e se entregar. Então, a partir do momento, então, vamos casar? É isso mesmo? Então, vamos casar e vamos entregar totalmente. Não tem dinheiro, não tem trabalho direito ainda, mas se a gente quer viver aquilo para sempre, né? Ter a certeza de que é para sempre, se a gente vai fazer isso junto, uma coisa que é muito importante, sempre fomos melhores amigos, né? A gente gosta muito de conversar um com o outro, então não tem nada escondido, é tudo muito claro, e aí a importância dessa comunicação constante para poder fazer dar certo. Então, enfrentar o medo, mas sempre buscando todas as alternativas e conhecer todos os aspectos para poder enfrentar aquela situação de medo. E não desistir, porque se desistir, aí que não vai acontecer mesmo, né? Então tem que enfrentar. Esse episódio aqui, essa temporada, eu chamo de 2,5, porque na verdade sou eu mais um entrevistado, e eu falo que 1 mais 1 não pode dar 2, tem que dar no mínimo 2,5, né? A gente tem que deixar um pouquinho a mais no mundo, né? E com você, meu 1 mais 1, provavelmente já deu muito mais do que 6, né? Provavelmente já deu muitos múltiplos, né? E eu queria você agora, já que você está entrando para esse novo desafio aí agora, me pergunte algo. Agora você me entregou. De surpresa mesmo, bora. Vamos lá. Qual que são, então, seus planos, suas metas, seus desafios? Quais insights que você já tirou aqui do evento para colocar aí em curto prazo e fazer dar certo e fazer a diferença na vida das pessoas? Meu maior desafio a curto prazo é como que a gente sempre teve, você comentou fazer mais ou menos, né? E fazer mais ou menos, a gente batalha todos os dias para não fazer nada mais ou menos, né? Então, para o namoro ser muito intenso, para o relacionamento ser muito intenso, com os filhos ser muito intenso, o trabalho ser muito intenso, para ser tudo o melhor que a gente é capaz de dar, né? Não ter nada mais ou menos, né? E nesse próximo desafio agora, ainda é mais ainda, né? A gente viu um momento de carreira até então, onde a gente vivia muito próximo, sempre construindo muito com nível de diálogo muito junto, mas eu tenho certeza que os próximos passos ainda são cada vez mais próximos mesmo, né? Então, essa junção entre família e trabalho, né? Essa junção entre família, marca, trabalho, múltiplos serviços, múltiplos produtos, como que a gente consegue essa sinergia cada vez maior, né? Porque eu acho muito louco, assim, algumas pessoas tentam separar a parte de trabalho, de família, enquanto, na verdade, não tem como, né? Então, quando você coloca ali, seja na parte comercial de vendas, por exemplo, que a gente estava conversando mais cedo agora, que a primeira etapa para o vendedor é a gente vender o sonho, né? A gente tem que vender o sonho dele e vender nosso sonho como empresa, né? E muitas das vezes o empreendedor ele joga um jogo sozinho, né? Assim, muitas vezes ele não vende o sonho dele nem para ele mesmo, quem dirá para a família, né? Então, muitas vezes ele sai para trabalhar e ele está jogando um jogo contra o jogo que ele joga em casa, né? Existe um jogo que ele joga com a família e existe um jogo que ele joga no trabalho. E para mim, uma coisa remando contra a outra só vai para trás, sabe? Então, se a gente não tiver um jogo, então, por exemplo, a gente está aqui agora com o Joaquim pequenininho, mas os outros sabem exatamente onde a gente está, o que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar, e o máximo de contexto que a gente puder dar. E todo mundo viver o mesmo sonho, só assim que a coisa se multiplica, né? E só assim que esse 1 mais 1 nunca vai ser 2, né? Ele sempre vai ser múltiplos cada vez maior. Já que você falou aí do relacionamento e trabalho, né? A importância da comunicação. Então, sempre soube o que você vai fazer e eu sempre dividi também o que eu quero fazer. Tanto é que essa jornada juntos, né? Eu só estou aqui porque você me empurrou. Porque tem hora que eu falo assim, nossa, que loucura, mas é uma loucura juntos, assim. Então, um dando suporte para o outro, essa confiabilidade, esse companheirismo mesmo, né? Essa parceria é muito importante para fazer dar certo. E me conta um pouquinho mais a parte de saúde, né? Juntando essa parte de nutrição, como você já tem ajudado não só as nossas crianças, né? Que a gente pode bater no peito e falar que são exemplos de saúde mesmo, de virtude, de educação. Me orgulho muito dos frutos, como eles estão crescendo, né? Mas como você tem explicado isso para outras mulheres mesmo, né? Como você consegue ajudar no dia a dia várias e várias mulheres no aspecto de saúde, no aspecto mental, de virtude, desenvolvimento. Nada mais é do que transparecer o que a gente vive, né? O que eu vivo, o que eu acredito. Então, antes de tudo, eu sou uma profissional da área de saúde. E sendo esse perfil, eu quero a saúde das pessoas. Então, primeiro dos meus, eu quero a melhor saúde possível. Então, não é nada rigoroso, nem nada absurdo, rígido, mas é uma constância
de busca pela saúde, seja a minha principal área, que é a alimentação, seja também na parte física, né? Então, que envolve atividade física e sono. Então, eu gosto de atividade física e aí eu estou sempre trabalhando com eles sobre isso. E a partir do momento que a gente vive o que a gente acredita, quando outras pessoas veem aquilo atrai, né? Então, outras mães, familiares que vêm atrás para poder perguntar, nada mais é do que o que está acontecendo na nossa casa, que eu transmito. Então, meu objetivo nessa nova jornada de trabalho é ajudar mais mães, né, aumentar esse núcleo de pessoas que podem entender como que é a saúde mesmo de uma família, das crianças ou até da própria pessoa, para viver bem e conseguir fazer outras coisas. E aí envolve esse combo, né, que é alimentação, atividade física e sono. Então, o meu propósito, muito em breve, estou desenvolvendo como é que vai ser esse formato, né, trocando ideias com o pessoal daqui e tudo, para fazer com que eu possa ajudar outras pessoas em escala, né, para que tenha uma sociedade mais saudável mesmo como um todo. Por mais que pareça uma coisa básica, né, se alimentar bem, não ter sedentarismo, dormir na hora certa, na prática, muitas mães e pais não conseguem, né, são moles com as crianças, porque é difícil. Não é uma coisa fácil desenvolver isso pessoalmente e para o seu, né, para os seus, não é fácil. Mas a gente tem que ser firme no que a gente acredita. Então, eu quero ajudar que outras pessoas consigam essa firmeza para si e para os seus. Então, essa troca eu acho que vai ser muito rica, assim, tem muito a apresentar para a sociedade como um todo, e aí nicho mais para as mães, que normalmente são quem mais cuidam das crianças, para que elas consigam absorver essa informação e passar para os seus, para que tenha aí uma sociedade mais saudável como um todo, usando esses aspectos e aí escalona para outros sentidos também. E essa Mayla aí, hoje eu sei o tanto que ela evoluiu, o tanto que ela cresce todos os dias, o tanto que ela vem se transformando, né? É a mesma mãe de quando teve o primeiro e de quando teve o sexto? É impossível, né? A pessoa que fala, nossa, você tá com um bebezinho tão pequeno, eu jamais sairia de casa. Há 12 anos atrás, eu também jamais sairia de casa com um bebezinho tão pequeno. São muitos desafios, né? Mas nada como a experiência, a maturidade, errando, aí vendo onde erra e ajusta, acerta, que aí a gente vai melhorando e criando mais confiança. Não quer dizer que eu acerte 100%, né? Agora, já, né? Ainda cometo algumas falhas, falo, nossa, é mesmo, se fizer assim vai melhorar. Mas 3, 4 filhos para frente, acho que a gente começa a chegar no ponto assim, você fala, então tá 100%, Não, claro que não. Então, assim, com certeza, às vezes eu olho para trás, a Mayla de 10 anos atrás, você vai ter 6 filhos? Jamais, nunca, isso, que loucura! E Deus foi dando, mas foi permitindo que eu crescesse também para poder crescer junto com eles, né? E aí, essa semana eu falei para minha filha mais velha, foi um insight mesmo, não foi planejado. Eu falei para ela, falei assim, olha, eu errei muito com você quando bebê, não porque eu quisesse, mas porque eu estava aprendendo, você me ensinou a ser mãe. Você me ensinou a ser mãe de bebê, você me ensinou a ser mãe de criança, agora você está me ensinando a ser mãe de adolescente. Então, você vai me ajudar, né? Só com a diferença, que aqui só grita. Então, a adolescente grita de outros jeitos, mas sabe se comunicar. Então, eu tenho tentado formar essa parceria com ela para ela me ensinar mesmo para ser uma boa mãe como adolescente, depois como adulta, e fazer com que eles cresçam sendo pessoas boas, virtuosas, né? Ricas de espírito, não no sentido de soberba, mas no sentido de querer também ajudar os outros e formar pessoas boas. Muito bom. Agradeço muito você que é exemplo de profissional, você que é exemplo de mãe, você que é exemplo em tantas áreas. E você precisa contar mais histórias do dia a dia com as crianças, de como você consegue lidar com tudo isso. Quem olha de fora fala, meu Deus, como acompanha a agenda da escola. Também tem hora que eu falo, eu não sei, gente, mas a agenda da escola consegue, inclusive, ter participação em cima com as professoras do dia a dia, sabe? E máximos que a gente vai alcançando, que você fala que é cada dia maior mesmo assim. Então a gente precisa dividir cada vez mais esse conteúdo, esse formato mesmo, de como a gente consegue potencializar e ajudar cada vez mais pessoas mesmo. Já está estruturado um podcast para poder ajudar outras mães em relação a isso. Já tem uma listinha de entrevistadas, já tem uma listinha de assuntos que eu quero tratar para poder divulgar esse assunto e ajudar. Porque se for pensar, de novo, há 12, 10 anos atrás, não tinha nenhum tipo de conteúdo
disso, né? Queria ter tido isso, a gente tinha acelerado muito. A gente tinha errado menos, né? E outra também, a gente teve a dificuldade que não tinha ninguém na família ou amigos que tinham tido filhos até então, a gente não tinha trocas. Primeiro em tudo, né? A troca era eu e você, né? Então, já que agora a gente pode trocar, né? Por que não? Vamos ajudar outros, porque os desafios a cada tempo vai aumentando. Então, mostrar nossos acertos, nossos erros, para que outras pessoas consigam se enxergar ali e ver que nada é impossível. Mais uma vez, brigadão, te amo muito. Conte sempre comigo. Vamos junto. Vamos junto, obrigada.